Saudações alunos do curso de variáveis complexas. Nesta oportunidade, nós iremos falar do capítulo 9 da apostila que estamos usando, a apostila do professor Sérgio Zani. E, neste momento, nós iremos falar de derivação, como é que se faz derivada de funções complexas. E vamos conhecer também as equações que levam o nome de dois matemáticos bem famosos, que é o matemático Cauchy, que é devido a ele que a gente usa a notação de ação e delta no limite, E Riemann, integral de Riemann, por exemplo, vocês veriam a importância, uma das importâncias desse outro matemático, essas coisas eles já estudavam em sua época, Hoje a gente vai falar então, um pouco sobre a parte de derivação de funções complexas. Para a nossa conversa aqui, vamos considerar uma função complexa, D, definida de um subconjunto dos complexos, nos complexos, uma função complexa, onde D é um aberto, um aberto de C e Z0, um ponto do seu domínio. Eu posso. Esse domínio aqui da função, ele, além de ser um valor de D, tem que estar no domínio, Z0, você também vai pedir que esse domínio seja um conjunto aberto. O que é um conjunto aberto? É que todos os seus pontos são pontos interiores. O que significa isso? Que aqui, o D ser aberto significa que existe uma bolinha, um disco, Existe um disco de centro Z0 e raio pequenininho, R, eu vou escrever raio R, de forma que isso aqui esteja dentro de D. Isso significa ser aberto. O Z0 é ponto interior. Então, todo ponto do domínio aqui desse conjunto D, ele é ponto interior, porque o conjunto é aberto. O conjunto é aberto é igual ao conjunto dos pontos interiores. E aí, portanto, a gente pode definir a seguinte expressão, Dizemos que f é derivável em Z0 se existir o limite eu já vou dar a notação dele, Então, se esse limite aqui existir, aí nós iremos dizer que a função é derivável, Derivável em Z0, Se existir esse tipo de limite. Esse limite é idêntico, ao limite que a gente usa no cálculo, E como aqui a gente está trabalhando num ambiente que também é cubo, vale o binômio de Newton, a derivada, por exemplo, dos polinômios vai ser idêntica à que a gente já conhece, Isso aqui eu já vou fazer até como exercício. Esse limite também ele pode ser escrito assim, Isso aqui é o que? É a variação da função dividida pela variação no domínio, Então, é delta f sobre delta z, esse aqui que a gente está calculando, é a mesma noção, E também a gente pode reescrever isso aqui, como sendo limite de f de z0 mais h, tudo aqui complexo, Menos f de z0 dividido por h. Quando você chama essa diferença de h. Aí quando você faz isso, o z tende a z0 equivale ao h tende a zero.
E aí, como essa expressão é h, então o z aqui de cima fica z0 mais h. É o que está aqui. Bom, exemplo aí, vou fazer bem básico, tá? Seja f de 5c a f de z quadrado. Então, vamos pegar essa função z quadrado. Quando a gente vai fazer esse limite, né, veja que existe. Então, limite num z0 arbitrário, a gente pode usar tanto essa expressão quanto essa expressão, tá? O que você achar melhor, pode usar essa expressão. Aí você vai calcular um limite. Tá? E como a gente viu na aula anterior, o cálculo de limite aqui ele é muito semelhante ao cálculo de limite que a gente faz para funções reais. Tá? Então vamos fazer limite quando z tende a z0. Aí vai ser z ao quadrado, que é o f de z, ó, menos f de z0, que é z0 ao quadrado, dividido por z menos z0. Esse limite aqui, claro, sempre vai ser uma indeterminação, a gente define derivada usando essa indeterminação. E aqui a gente vai poder calcular limite. E aqui ó, a gente tem uma simplificação. Isso aqui dá para fatorar, é diferente do quadrado. Então vai ser z menos z mais z0, e z menos z0, dividido por z menos z0. Aqui a gente pode simplificar. E obter z mais z0. Aí faz o z tender a zero agora, isso vai me dar z0 mais z0. Né? Dá 2z0. Aí fala, professor, essa derivada é igual à derivada real. Tá? De fato, porque a gente está num ambiente perfeito aqui. A definição de derivada é a mesma, valem as mesmas fatorações, porque o C é um corpo, tá? Então, em nome de Newton aqui vale. Em particular, observação, né? Se f de z for igual a z elevado a n, com n natural, né? Não só 2, e aqui a função é definida de c em c, né? Então, a derivada dela, né, no ponto z0, vai ser n, z elevado a n menos 1, z0, né, elevado a n menos 1. Tá? Em geral, vale a fórmula que vale lá no ponto. Deixa eu demonstrar essa proposição 14, que ela também é resultado do lá que a gente conhece de análise, tá? Mas aqui, ó, temos assim, se a função tem derivada no ponto, né, z0, claro que ela tem função f de z, de c, é derivável em z0, se ela é derivável, se ela tem derivada, então ela também é contínua nesse ponto, tá? Então você pode argumentar que ela vai ter... O que é ser contínua e o que é ser derivável? Ser derivável existe esse limite. Ser contínua é isso aqui, ó. Quando você calcula o f de z, o limite de f de z, quando z tende a z0, isso aqui vai dar o próprio f de z0. Então, se uma função tem essa propriedade de ter derivada, existe esse limite, esse também vai existir. E a demonstração eu vou fazer aqui, ó. Então, vamos fazer o limite de f de z quando z tende a z0. Nesse momento, veja o que nós temos de informação, esse limite. Então, eu vou produzir essa expressão. Como que eu vou fazer isso? Através daquelas ideias de você somar, subtrair e multiplicar alguma coisa, tá?
eu sei que existe esse limite, né? É, vamos ver. Eu posso. Eu vou pegar f de z0. Eu estou, na verdade, somando nessa expressão f de z0. Eu vou escrever melhor assim, ó. Eu vou fazer o f de z. Vou subtrair f de z0. Aí se você olha assim e fala, mas se você subtrair, você tem que somar para poder compensar na expressão, né? Sim, eu vou somar. F de Z0. Então somei e subtraí. E vejo que quando eu fiz isso, essa expressão aqui de cima já aparece. Tá? Que mais que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui e fazer aparecer. Como é que eu faço aparecer essa expressão? Deixa eu dar uma recuada aqui e vai aparecer mais coisa. F de z menos f de z0. Aí você pode fazer assim, essa expressão agora eu vou dividir por z menos z0. Mas se você divide, não fica igual. Mas quando você divide e multiplica por z menos z0, aí fica igual. Tá? E agora a gente calcula esse limite. Então eu fiz aparecer essa expressão aqui, ó, construo, que eu sei dessa informação, então preciso usar ela para concluir o cálculo desse limite. Tá, aí eu vou fazer o limite aqui. Esse limite existe, que eu sei. Esse limite é a função derivável. É a função derivável, então esse limite existe e é um número complexo. Existe significa que é um número complexo e é esse número complexo a notação dele. Esse limite aqui, eu estou usando propriedade de limite. O limite do produto é o produto em cada fator. Então, um limite nesse, limite nesse. Limite desse fator, desse aqui, é zero. E o limite disso aqui é uma constante, porque ela não depende de z. E aí, isso aqui vai ficar f de z0. Portanto, isso aqui dá zero multiplicado por qualquer número, vai dar zero, e isso vai dar f de z0. Tá aí provado, então, que a função é contínua, tá? Bom, no exemplo 25 temos o seguinte, ó, considera uma função afim, né? F de z é alfa z mais beta. Aqui o alfa e beta são constantes, tá? Constantes. Quem varia só o z. Então, nesse caso, né, quando a gente vai aplicar a derivada em 1.c0, vai dar o alfa. Tá? É a constante aqui. É igual a gente derivar, né, que a gente está falando aí, números reais. Né? Você pode olhar assim e falar, então não tem nenhuma novidade, né? A gente ainda vai ter novidade. Mas essa parte operacional é bem tranquila, né? Aproveitando já tudo que a gente já conhece. Aqui basta você fazer eu vou fazer com H para vocês verem como que é. Vou fazer F' num Z0 aqui. Lembre-se que isso aqui vai ser essa expressão, ó. Z0 mais H. E Z0 mais H aqui, ó, você vai ter alfa de Z0 mais H mais beta. Isso aqui é toda a expressão F de Z0 mais H. Aí eu subtraio dela o F de Z0, que é essa expressão, ó, alfa Z0 mais H, mais beta. Aí divido isso tudo por H. Faço H tender a zero. Optei então por usar essa segunda definição, que é análoga, né? Tá? É equivalente, né? Melhor dizendo. Então, fazendo o limite de H tendendo a zero aqui, ó, nós vamos multiplicar essas expressões. Então, vai dar alfa Z0 mais alfa H mais beta, menos, distribuindo aqui, vamos ter menos alfa Z0 menos beta. Isso tudo dividido por H. Algumas coisas são canceladas aí, né? Essa expressão, essa também. E vai ficar alfa H dividido por H.
também vai cancelar aqui, ó. Isso vai dar só alfa. E aí o exercício está verificado, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o exercício 26, que é essa aqui, ó. A função f de z igual ao seu conjugado. Essa função, né, se você desenvolver essa aqui, você vai ver que é x menos yi. É uma expressãozinha bem simples, né? Mas essa função não tem derivada em nenhum ponto. Olha só, não tem derivada. E eu estou falando que não tem derivada em nenhum ponto, tá? Para a gente investigar isso, a gente tem que analisar o que acontece com esses limites, né? Ó, eu vou fazer esse limite aqui, ó. Não, melhor, eu vou fazer essa expressão. Eu vou analisar essa expressão, sem calcular limite, só analisando ela. Nesse caso, f de z0 mais h menos f de z0 dividido por h. Isso aqui vai dar pra gente z0 mais h conjugado menos z0 conjugado dividido por h. Ok, fazendo essa conta, aqui a gente sabe que isso aqui, o conjugado da soma, é a soma em cada parcela, né? É o conjugado em cada parcela dessa soma. H conjugado menos Z0 conjugado dividido por H. Chegamos nessa expressão. Podemos cancelar essa expressão. E agora a gente chega na seguinte expressão, ó. É o conjugado de H dividido por próprio H. Isso aqui não existe esse limite, ó. Portanto, né, quando a gente fez isso como exercício, estava escrito z, a gente sabe que o limite, né, a gente fez isso né, no capítulo anterior, que esse limite não existe. Se você vai pelo eixo real, isso dá 1. Se você vai pelo eixo imaginário, isso dá menos 1. Não existe esse limite. Vou pôr aqui assim. Isso implica que não é derivável, tá? Não existe um limite, não tem derivada. E aí veja, uma função tão simples como é o conjugado, ela não tem derivada. E vocês vão observar que muitas das funções que envolvem o conjugado, elas não vai ter derivada também, tá? Ok, aí agora dando continuidade, vamos falar da proposição 15, tá? Eu nem quero falar dela, né? Porque, assim, demonstrar ela, né? Eu não quero demonstrar porque a demonstração no cálculo da análise é totalmente igual. Que essas funções, a derivada é definida através de um limite. A gente sabe que o limite tem boas propriedades. Então, a questão da linearidade, a questão da regra do produto, a questão da regra do quociente, elas vão ser totalmente análogas, né, às demonstrações. Você, em vez de pôr x, você vai pôr z. Não muda nada. Então, isso aqui eu não vou nem demonstrar para vocês, que eu acho que não traz nada. Eu só separei essa aqui primeira para, né, ele coloca a combinação linear, mas ali na combinação linear ele está querendo dizer que a derivada da soma é a soma das derivadas. Se você tiver um alfa aqui, o alfa é escalar, tá? Um alfa escalar, ele completo, ele sai da derivada, então vale essa mesma regra. Aqui a regra do produto vale essa regra que é chamada de regra de Leibniz, né? Essa regra do produto. Aí você vai derivar um produto, então vai ser derivada no primeiro fator
multiplicado pelo segundo fator sem derivar, mais o primeiro fator sem derivar, vezes a derivada do segundo fator. E aqui no quociente você vai ter praticamente a mesma coisa, só que muda o sinal, né? A diferença aqui dividido por o de baixo, o segundo termo aqui, né? O de baixo ao quadrado, né? Avaliado em Z0. E aqui o Z0 nessa conta não pode ser zero, tá? Então vale todas essas propriedades. Eu falei a vocês agora há pouco que, deixa eu colocar como exemplo, uma observações aí são importantes. A gente viu, eu vou escrever a notação do cálculo e a gente pode fazer essa notação aqui também. Derivada em relação a z de z elevado a n, a gente tem que isso vai ser n, z elevado a n menos 1, para n natural, tá? Portanto, juntando essas duas informações, a mesma coisa vale para polinômios, tá? Você pode derivar polinômios de uma maneira bem simples, tá? Se você tiver um polinômio, aí vamos pegar f de z como sendo 3z ao cubo menos 4z quadrado mais 3, já gastei, 7z, o 7 e o z são difíceis de identificar o meu, né? Mais um. Então você vai fazer a derivada num z qualquer. Eu escrevi z0 ali, mas você pode escrever um z, em vez de usar o z0 você pode usar f de z. Aqui você vai ter a derivação. Então você vai derivar em cada parcela, porque claro, essa propriedade está com duas parcelas, mas você pode estender a 3, 4, 5 e uma quantidade finita. E o escalar também, que não há problema. Então você vai derivar essa parcela, você vai olhar as parcelas. Aqui você vai ter 9, né, multiplicando aí, z ao quadrado. É igualzinho o cálculo, tá? Aqui, essa expressão vale para soma? Vale. Mas também vale para a diferença, né? Basta você pegar esse alvo como sendo menos 1, você vai ver que o menos 1 também serve, tá? Então vai ser 8 aqui, ó, menos 8z, desce 1. Aí 7z, a gente já viu, né, no exercício anterior ali, que isso aqui dá só o 7, né? Dá só o alfa, né? Mais nada, né? Porque o derivada de 1 é zero, a derivada constante é zero. Então tá aí, a gente consegue fazer sem problema algum, né? Derivação de polinômios. E aqui, ó, se você tiver produtos, né? Se você sabe derivar algum fator, aqui a gente ainda não tem exemplos. Por exemplo, se você vai pegar seno x vezes z quadrado, né? Z quadrado vezes seno, eu sei derivar z quadrado, mas não sei derivar ainda o seno, né? Como que vai ser a derivada? Vamos ver como é que a gente obtém essas derivadas. E essa aqui é o quociente. Essa do quociente é interessante, porque aí agora você pode apagar esse negócio aqui pela regra 3 ali e colocar assim, ó. Por quê? Porque quando você tiver o n negativo, né? Como pode assim, n natural e negativo, ó. Então isso aqui fica um inteiro negativo. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre z elevado a n. Aí você vai derivar essa expressão, aí você usa essa regra, tá? Vamos fazer. Aí derivada em relação a z de z elevado a menos n, aí você, em vez de enxergar assim, porque você ainda não sabe derivar, você vai fazer derivada em relação a z de 1 sobre z elevado a n. Aí usa a regra do quociente. Como que é a regra do quociente? Derivada do de cima, da zero, multiplicado pelo de baixo, z elevado a n. Menos o de cima, que é 1, vezes a derivada do de baixo, que a gente já sabe, como ele é n natural, usa aquela fórmula ali para natural, tá? Aí vai ser z elevado a n menos 1. Bom,
Aí aqui dividido por z elevado a n ao quadrado. E você sabe que isso aqui vai dar 2n, né? Arrumando esse negócio aqui, dá pra gente escrever isso como sendo menos n. Aí você tem z elevado a n menos 1 dividido por z elevado a n menos 2, 2n, né? E agora você vai pegar e vai subtrair o de cima, o expoente, né? Bases iguais. Você conserva o de cima, né? Ou conserva a base e subtrai os expoentes. Você vai ter n, menos n. Aí vai ser z elevado a n menos 2n, vai ficar menos n. E aí menos 1, que já tinha. E, portanto, veja que aconteceu o quê? Que esse expoente ele desce a menos n multiplicado por o menos n menos 1. Então, vale essa regra aqui também para expoente inteiro. Para expoente fracionário já é um pouco mais complicado de falar, porque as funções raízes, elas não são funções do jeito que a gente conhece. Elas são funções multivaluadas. Ela aceita vários valores, né? A gente vai, claro, tem como tratar dessas funções mais à frente. A gente tem um capítulo especial para elas. Vamos falar agora na parte de derivação, né? O que seriam essas equações de Cauchy-Riemann, né? Esses dois grandes matemáticos, né? Que carregam esse crédito de descobrir essas equações. Bem, nós temos aqui o seguinte teorema, né? Quando você pega uma função complexa, f, então a função f ela vai ter parte u mais vi, ou seja, vai ter parte real u e uma parte imaginária v. Nos capítulos anteriores, nós apresentamos as funções elementares, muitas delas, e sempre tentamos ver quais são as funções u e v relacionadas a essas funções complexas. Isso vai ser útil agora, porque aqui, esse primeiro resultado diz que se você tem uma função complexa, f, com parte real u e imaginária v, então essas equações, se a função tiver derivada, essas funções u e v, elas obedecem a alguma lei, alguma regra. Elas obedecem a essas equações de Cauchy-Riemann, ou também conhecida por condições de Cauchy-Riemann. Quais são as equações de Cauchy-Riemann? Então, se ela tem derivada num ponto z0 aí, que aí a gente escreve como sendo x0 mais y0i, então a derivada de u em relação a x, quando você deriva parcialmente, faz as derivadas parciais, a derivada de u em relação a x neste ponto, x0, y0, vai ser igual, idêntico, a derivada de v em relação a y. E a derivada de 1 em relação a y, nesse ponto x0, vai ser menos a derivada de v em relação a x. Às vezes eu posso escrever também assim, a ux, né? A ux é igual a vy, né? A derivada de u em relação a x é igual a derivada de v em relação a y. E a derivada de u em relação a y é igual a menos a derivada de v em relação a x. Então tem estas duas condições. E aí quando a gente tem essa identidade, mais ainda a gente vai poder fazer essa conta, fazer a derivada da função f no ponto z0, e vai observar que isso vai dar a derivada de 1 em relação a x, nesse ponto, mais a derivada i, a derivada de v em relação a x. Essa expressão por si só já é muito interessante, porque está dizendo assim, quando você sabe que uma função é derivável, você pode fazer a derivada da função usando derivada parcial. E é isso que está dito aqui, ó, nessa expressão. Essa expressão diz para você que você pode obter a derivada de uma função complexa através de derivação parcial. Ou, se você, em vez de derivar em relação a y, quiser derivar em relação a x, em vez de relação a x, quiser derivar em relação a y, isso também é possível. E aí você obtém essa expressão aqui, ó. A expressão muda um pouquinho. Essa aqui é bem fácil, né? Porque você pega u e v e sai derivando em relação a x.
Mas se você quiser derivar em relação a y, aí você tem que fazer uma inversão aqui, né? Então vai ficar a derivada de v em relação a y, que é a parte imaginária, menos a derivada de u em relação a y, né, que é a parte real. Bom, como é que a gente prova esse teorema aí, né? Primeiro, a gente lembra que a derivada num ponto z0, ele é obtido através do limite, né? Essa a gente começa daqui. Z0 mais h, vou escrever assim, menos f de z0 dividido por h, e faz o h tender a zero. Então, a definição de derivada é um limite. Imagina que agora nós vamos querer fazer o seguinte, ó. Esse h, ele tende a zero, mas ele tende a zero no plano complexo. Então, o zero está aqui, ó. Deixa eu desenhar de outra cor aqui, ó. O zero está aqui. E aí a pergunta é, como que eu me aproximo de zero? Você pode se aproximar de zero através de diversas maneiras aqui no plano complexo. Você pode se aproximar de através de diversos caminhos, tá? Você pode pegar qualquer caminho aí para se aproximar. Caminhos são curvas, tá? Para se aproximar do zero. E a ideia básica é tomar dois caminhos particulares aqui. Essa demonstração é simplesmente isso. Você pega dois caminhos. Você vá pelo eixo x e faça essa derivação. Então, quando você faz isso, você pega esse acréscimo h, acréscimo ele vai ser um número real, h é o real. E depois você vem com esse acréscimo h como sendo no eixo imaginário, ele pode ser da forma IH. IH é qualquer ponto sobre o eixo imaginário. Então, o IH com o H pertencente aos reais. Isso já vai descrever para a gente essas duas direções, tá? Então a gente vai fazer essas derivadas. Simplesmente isso. Ó, temos que f' de z0, ele pode ser calculado através desse limite. Aí eu vou fazer assim, ó. Limite de z0 vai ser x0 mais h, mais y0 mais h. Mais h não, mais y0i mais h. Aí menos f de x0 mais y0i dividido por h. E faz o h tender a zero, e eu vou acrescentar a informação que aqui eu estou pensando no h real. Então, se você toma esse h como sendo um número real, veja que essa expressão aqui, ó, quando você vai fazer essa soma, ela vai ser uma soma assim, ó, parte real com a parte real, mais parte imaginária, y0 com parte imaginária, só tem y0i aqui. Quando você faz isso e já transportando para a escrita u e v, né, que a gente sabe que f de u, f é u mais v. Então vamos escrever isso. Vamos ter u de x0 aí mais h, y0, aí mais a parte imaginária, v de x0 mais h, y0, menos, aí tem o i também aqui, né, i, menos a função no x0, y0, então vai ser u de x0, y0, menos, distribuindo o sinal, v de x0, y0i. Isso tudo dividido por h. E faz o h tender a zero aqui. O h é real, tá? Não preciso nem escrever mais não. Já tá claro aqui. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, que eu separo esses limites em partes, ó, que vão ser exatamente. Eu posso separar assim, ó, limite de u de x0 mais h, y0. Eu pego essa expressão com essa expressão, que tem u de x0, y0. Isso dividido por h.
esse limite existe, é a derivada, e é a derivada parcial de u em relação a x, né? Que aqui você está dando um acréscimo em h apenas, na primeira entrada, né? Faz o h tendendo a zero. E o outro, vejo que tem o i para colocar em evidência, então podemos colocar mais i, aí o limite, isso aí tudo é propriedade de limite, tá? V de x0 mais y0, y0, menos v de x0, y0. Isso tudo dividido por h. Faz o h tender a zero. Acontece que existe o limite quando você tem uma função complexa que tem limite, né? Então esse limite aqui, ó, esse limite aqui, o primeiro, que é a derivada, existe. Se existe o limite da função complexa, existe o limite da parte real e imaginária. De fato existe. Tá aqui. Quanto é que é esse limite? Esse limite aqui vai ser o derivada de 1 em relação a x no ponto x0, y0, mais i derivada de v em relação a x no ponto x0, y0. Tá? E aí a gente obtém essa primeira parte da fórmula, né? Que você pode efetuar a derivada quando ela existir, usando derivada parcial em relação a x. Agora, nós vamos, deixa eu fazer de outra cor aqui, a gente vai obter tomando o acréscimo h i, né, pertence com h temos. Então nós podemos também calcular a derivada de f no z0 usando esse acréscimo h, que agora ele é da forma, esse h ele é sobre o eixo imaginário, né? É um hi. Podia colocar outra letra, ki, mas vou usar h mesmo. Isso vai ficar assim, ó. Posso escrever o limite como sendo f de x0 mais y0 i mais hi. Porque quando eu faço esse hi, ele vai somar apenas na parte imaginária. A ideia básica é essa, né? Dividido por x0 mais y0i. Isso dividido por hi. Olha, veja que tem o hi ali embaixo. Faz o h tender a zero e aqui o h é real, tá? Observe que o h também é real. Ele só ganha o i ali. Fazendo isso, né? Vamos ter limite. A mesma coisa agora, vou escrever x0, só que agora o acréscimo vai ficar assim, ó, porque aqui você soma só nessa parte. Vai ser y0 mais h, o acréscimo vira só na segunda componente. Aí, mais v de x0, y0 mais h, aí menos, aí tem i, né, também aqui, i, menos u de x0, y0 menos v de x0, y0i. Isso tudo dividido por hi. E faz o h tender a zero. Bom, vamos fazer assim. Aqui a gente vai ter uma pequena inversão, porque essa expressão que tem v, quando a gente coloca aqui, ó, vamos ter assim, ó. Vamos ter o i que limite de v de x0, y0 mais h, menos v de x0, y0. Esse i de cima eu coloquei em evidência aqui fora do limite, que é propriedade de limite também. E aí eu divido isso por hi, né? Mas esse i de baixo ele também pode sair do limite, que é constante, tá? Então fica aí sobre i e dá 1, né? Aí cancela essa expressão e dá 1.
E aqui a gente já vai vendo que isso é uma derivada parcial em relação a y. Aí aqui a gente vai fazer 1 sobre i. Também dá para pôr em evidência, fora, né, da conta. 1 mais 1 sobre i. E aqui agora nós vamos ter limite de o de x0, y0 mais h, menos o de x0, y0, dividido por h. Esse h, o i eu coloquei fora do limite, faz o h tendendo a zero. Acontece que, deixa eu colocar aqui de outra cor aqui, ó, 1 sobre i, né? Vocês sabem que isso aqui é menos i. Pode fazer a conta e ver que dá isso, dá menos i. Então aqui vamos ter esse limite, vai ver derivada de v em relação a y, no ponto x0, y0, menos, por causa desse 1 sobre i é menos i, então menos i, derivada de u em relação a y, no ponto x0, y0. E, portanto, nós obtemos outra fórmula para calcular a derivada. Como vale a unicidade do limite, essa derivada é única, né? Então, por identidade, você identifica essa parte com essa parte, então elas têm que ser iguais, e esta parte tem que ser igual a essa parte. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, e obtemos assim, nós obtemos essas equações aqui, ó, que u de x tem que ser igual a v de y, e v de x tem que ser igual a menos u de y. E essas são as conhecidas equações de Cauchy-Riemann. Bem, só um exemplo aqui para dar uma ideia de que essas coisas funcionam. Vamos pegar uma função que a gente sabe que tem derivada e ver que satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Eu vou pegar um exemplo muito simples, é a função z quadrado. A gente sabe que essa função é derivável e a gente até sabe que a derivada disso aqui, ela vale 2e. Né? Valem as derivadas de funções polinomiais. Muito bem. Agora vamos fazer, destacando aqui a função u e v, elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Para isso, nós temos que observar que podemos escrever isso aqui da forma x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xy. E com isso nós temos essa expressão é a nossa u e essa expressão é a nossa v de xy, né? Então, quando nós escrevemos u como sendo x ao quadrado menos y ao quadrado e v como sendo 2xy, vamos fazer a derivada em relação a x, a derivada parcial. Derivando isso em relação a x, vai ser 2x e a derivada de menos y ao quadrado dá zero, é constante. Derivando u em relação a y, vamos ter menos 2y. Agora derivamos v em relação a x, vai ser 2y. E a derivada de v em relação a y dá menos 2x. 2x. Bem, aqui vamos ver as equações de Cauchy-Riemann. Ela diz assim, ó, ali, ela está ali acima, mas diz que a parte u de x tem que ser igualzinho a v de y. Ok, ó, essa parte está ok. Elas são iguais. A derivada de u em relação a x tem que ser igual a derivada de v em relação a y. Isso funciona. Agora, estas duas aqui, a relação entre a derivada de u em relação a y e a de v em relação a x, é que elas são opostas em sinal, né? São simétricas em sinal.
Então, uma dá menos 2y e a outra dá 2y, né? Porque lá tá dizendo assim, as equações de Cauchy-Riemann, o de x é igual a v de y e o de y é igual a menos v de x. Tá? Então, é essa relação aí que a gente observa, de fato, nesse exemplo. Bom, a pergunta é a outra agora, né? A gente sabe que se uma função tem derivada, o teorema 1 diz que se uma função tem derivada, as funções u e v elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Essa é a pergunta, essa é o que está posto. Se a gente já sabe de antemão que tem derivada, nós podemos fazer as derivadas usando as equações de Cauchy-Riemann. A pergunta agora é outra, né? Inclusive, né, a gente tem até uma fórmula para calcular a derivada. Lá no caso, você pode pegar e sair derivando u em relação a x e v em relação a x e usar a derivada parcial para poder obter as derivadas da função f. Mas se você sabe que a função é derivável, né? A pergunta que temos que fazer é se a gente observa que uma função, as funções u e v satisfazem já as equações de Cauchy e Riemann, será que essa função é derivável? A pergunta seria interessante a gente ter esse tipo de resposta. Eu verifico se as funções satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Isso é suficiente para garantir que a função é derivável no ponto z0? E a resposta é quase, né? Falta um pouquinho mais, exigir um pouquinho mais das funções u e v, que sejam as seguintes: as funções u e v, elas precisam ser de classe C1, né, que a gente fala. Ou seja, precisa que as derivadas parciais u e v elas tenham derivadas no ponto x0 e y0 e que essas funções derivadas elas sejam contínuas nesse ponto x0 e y0. Então, se você tiver isso, está garantido que a derivada pode ser efetuada usando essa fórmula que está falando aqui 9.2, né? Eu vejo que 9.2, a fórmula é essa aqui, né? Você pode usar tanto essa parte quanto essa segunda parte, ou tanto faz. Ou seja, usar derivadas parciais para calcular a derivada de f em relação a z. Isso seria interessante demais, por efetuar esse tipo de coisa. Deixa eu só terminar aqui o exercício, que eu não falei não, mas ó, tá ok, satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. E se você quisesse fazer a derivada no ponto z0, num ponto z qualquer, eu vou pôr z qualquer, isso aqui seria o derivada de 1 em relação a x, mas derivada de v em relação a x também, que dá o que, ó? Isso aqui dá derivada em relação a x dá 2x. Em relação a v em relação a x dá 2y, então 2y. Isso vai ficar assim, ó, 2 que multiplica x mais y. Isso aqui dá 2z, né? 2z. É o que a gente já sabia. Mas esse exemplo aí não é legal, porque polinômio a gente já sabe derivar com as regras. Quero saber derivar outras funções. Exponencial, senos, trigonométricas, as hiperbólicas, né? Como é que a gente faz? Para a gente poder usar essas funções aqui, ó. Derivar u em relação a x mais v em relação a xi. Ou você pode ver em relação a y menos u em relação a xi. Né? Usar esse tipo de ferramenta aqui para poder fazer derivada. Isso seria excelente. Tá? Então, esse teorema aí, a gente precisa de um pouquinho de conhecimento ali, né, do que vem a ser essas funções de classe C1. Bem, a chave dessa demonstração, ela é a seguinte. Eu vou falar para a função u o que vale, né? Essa é uma ideia, um esboço da demonstração. Se uma função ela é de classe C1, né, significa que você pode... Deixa eu falar de uma função de uma variável que fica até mais fácil. Vou pensar numa função g de z. G de...
de x, uma função de uma variável. Então, g de x é derivável, então você pode escrever que a variação de g com g de x0, ela é derivável no x0, tá? Ela vai ser igual a derivada no ponto x0 mais um erro. Um erro em função dessa diferença x menos x0 com a gente tem ela podendo ser escrita dessa maneira, com o limite desse erro de x menos x0 dividido por x. Isso aqui é uma função, tá? É o erro, não é multiplicação não, tá? É o erro x menos x0 dividido por x menos x0. Isso aqui dá zero quando o x tende a x0. Se você quiser escrever na notação de acréscimo, seria assim, ó. X0 mais um acréscimo h menos g de x0. A variação da função é a derivada no ponto x0 mais esse acréscimo, que agora fica em função de h, né? E de h, aí com limite de e de h sobre h, quando h tende a zero, igual a zero, tá? E aqui a gente vai usar esse tipo de ferramenta, mas com... Isso significa, tá? Só para dar uma ideia, significa que quando você pega esse valor de acréscimo para um h bem pequenininho, quanto menor, mais próximo de zero tiver esse h, essa expressão aqui, ó, você está errando, tá? Quando você usa essa expressão, troca por essa expressão, você está errando. Mas esse erro é de ordem menor do que h, tá? Então, por exemplo, graficamente seria alguma coisa assim, ó. Você tem o, o erro h seria uma coisa linear, assim, né? É y igual a x. Aí um erro menor, então seria alguma coisa assim, ó, abaixo aqui, ó, abaixo. Por exemplo, uma raiz de x, uma raiz de h, né? Bom, feito isso, então agora passando para pensar em duas variáveis, vamos fazer essa mesma ideia aqui, ó. Para duas variáveis fica variando, fica assim, ó. Você pode pôr x0, aí mais um acréscimo, aí eu vou chamar mais um acréscimo h, y0 mais um acréscimo k, menos u de x0, y0. Isso aqui vai ser a derivada de u. Só que quem é a derivada de u? Quem aparece aqui na derivada é o gradiente, né? As componentes do gradiente. Então vai ter u, derivada de u em relação a x, no ponto x0, y0. É chato de escrever, mas isso aqui é fácil de entender. Mais v derivada em relação a x, de v não, de u, né? Tô fazendo de u em relação a y agora, no ponto x0, y0, multiplicado pelo acréscimo k. Aí mais o erro. Aí temos que pôr um erro. Esse erro eu vou chamar de erro 1. E esse erro vai depender desses acréscimos que eu tô dando aqui, ó, o h e o k. E esse erro, ele é do tipo que agora a gente vai usar a norma, tá? Mas deixa eu escrever aqui, ó. Pro v de x vai fazer a mesma coisa. Eu vou escrever aqui. Bom, ok, aqui temos então que a variação de u, ela é a derivada de u em relação a x vezes h, mais a derivada de y em relação u em relação a y vezes k. Isso aí, na verdade, o que eu estou fazendo é assim, ó, o gradiente de u escalar com o acréscimo hk, tá? Esse é o acréscimo. Aí estou fazendo isso. Isso aqui o que a gente entende pela derivada, né, da função ali. Se confunde com essa aplicação linear aí. Mas o erro é 1. E aqui para v vai ter a mesma coisa. Esse acréscimo de v aqui
você vai ter escrito como uma derivada, com derivadas parciais, mais um erro E2, tá? E aí a questão aqui em cálculo de duas variáveis, você vai ter, em vez de dividir por h, você vai dividir pelo... O h, ele pode ser pensado como módulo ali, como a distância até a origem. E aqui a gente copia essa ideia de distância até a origem. Então aqui você faz esse ponto HK, ele tem uma distância da origem como sendo raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. E essa distância, esse erro é menor do que essa distância quando o h tem esse erro HK, né, tende a zero, tá? Bom, feito isso, agora a gente tenta, vamos escrever um acréscimo Hzão aqui como sendo esse H mais KI. E agora a gente faz a análise dessa expressão para ver se ela tem de fato ela tem limite. Que é essa aqui, ó. Eu vou fazer f de z0 mais esse acréscimo h, que agora é nas duas componentes, né? Menos f de z0. E eu fazendo isso, vamos ter, ó, como é essa diferença a gente já fez ali na parte 1. Deixa eu já só copiar aqui. Bom, nós temos essa expressão ali, ó, tá? Só que essa primeira expressão, pela parte ali de cima, ó, veja que isso eu posso trocar por u derivada de 1 em relação a x vezes h. Eu vou escrever só isso, tá? Não vou omitir o ponto x0 e y0. Mais u de y no ponto x, no ponto x0 e y0, vou omitir, vezes k, mais i, que multiplica v de x h mais... Ah, tá faltando o erro, né? Mas deixa eu colocar o erro. Ah, não, tá faltando o erro. Mais v de yk. Aí mais os erros respectivos. Vamos ter aqui o erro E1. Eu vou pôr assim em função do Hzão, mais o erro E2, em função desse Hzão. Certo. Ah, faltou o multiplicado por I, né? Esqueci aqui o I só. Bom, e agora, o que a gente faz? Nesse momento eu vou usar as equações de Cauchy e Riemann. E vou escrever aqui, ó, as equações de Cauchy e Riemann. A derivada de 1 em relação a x é de v em relação a y. E a derivada de 1 em relação a y é de menos v em relação a x. O que eu quero fazer? Pegar todas as derivadas em relação a y e colocar em função de x. Faço isso. Então vamos ter o de xh mais o de y se torna menos v de x. K mais I que multiplica v de x, h, v de y vai ficar o de x, k, mais erro 1 em função de h, mais i, erro 2 em função de hzão ali. Tá, e agora? Nós chegamos... vamos agora, veja que dá pra gente juntar um pouco, né? Ó, dá pra colocar o de x em evidência. O de x vai multiplicar h menos... Não, h mais, né? Mais k, ki, que é o hzão, né? Ó. Mais v de x multiplica quem? Aí... Aqui vejo que ele multiplica. Eu vou, claro, vou escrever assim, ó. Posso... eu tenho que colocar um i aqui
mais I, V de x, que vai multiplicar. Aqui vai ser H e veja que isso vai dar certo com KI. Quando você multiplica por I, vai dar menos KVX. Dá certinho. Mais erro 1H, mais I, erro 2H. Aí eu tenho assim, ó. Isso vai ficar U de X. Isso aqui é o Hzão, tá? Esse aqui também é o Hzão. Então vai ficar U mais V de X e I multiplicado por H, tá? Colocando o Hzão em evidência, mais esses erros, E1H mais I é 2H. Então chegamos nessa expressão. Aqui a gente para um pouquinho e respira, né? Para ver o que que a gente pode fazer. O que a gente vai fazer agora é fazer essa divisão, ó, por H, e vai ver que isso aqui dá e calcular limite, tá? Quando esse Hzão tende a zero, isso aqui vai ser limite. Esse limite vai dar assim, ó, U de x mais V de x i no ponto x0, y0, né? Mais o limite do erro 1 de H em função do H, tá? Você faz em função do H, aí mais o outro limite. Tem o I aqui, erro 2 de H dividido por H, quando H tende a zero. Certinho. Aí opa, peraí. A gente sabe assim, ó, que o erro, vou falar do erro 1. O erro 1, quando a gente dividir ele pela norma de H, isso tende a zero. É a norma, né? Ali aquela raiz lá, a norma de H é raiz de x ao quadrado mais x não, né? É H ao quadrado mais K ao quadrado. Mas no caso aqui a gente pode fazer assim, ó. Se você fala assim, mas tem que ter um módulo, né? Então você faz o H dividido pelo H módulo. Você quer provar, você sabe que isso tende a zero. Aí você quer provar sem o módulo, que tende a zero. Geralmente uma função tende a zero somente se o módulo tende a zero. Mas e aí você pode pensar assim, ó. Você faz y1h dividido por módulo de h vezes módulo de h dividido por h. E faz o h tender a zero, tá? Aí isso tende a zero e isso é limitado. Aí tem um exercício na lista aí que fala assim, se você tiver duas funções, uma que tende a zero e outra que é limitada, então o produto tende a zero, tá? Então aí por isso tende a zero. Mas eu vou concluir aqui já direto que isso aqui vai ser, isso implica que isso vai ser a derivada no ponto z0 vai ser igual a u de x mais v de y de x e em particular o que a gente provou é que de fato essa função tem derivada e a derivada vale essa expressão aí de derivada parcial. Uma vez que satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, você também tem a outra parte dessa equação 9.2, né? Então é assim que a gente demonstra, né, esse teorema. É um teorema, claro, um pouquinho trabalhoso, mas que acho que deu para ter ideia de como é que procede a demonstração. Bom, de posse disso, agora a gente pode fazer um monte de derivadas, né? Então, nós precisamos conhecer as funções, o IV de cada função que a gente quer derivar. Eu vou começar como exemplo, pega a função exponencial.
exponencial de z. Exponencial de z, quando a gente escreve x mais y, nós sabemos que podemos escrever elevado a x cosseno y mais e elevado a x seno y, né? Assim, isso significa que você tem isso como parte real e isso como parte imaginária. A parte real e imaginária são funções que são de classe C1, são de classe C infinita até, né? Então você tem aqui o I e V são funções de classe C1, que significa que elas têm uma derivada, e essa uma derivada que tem, pelo menos, né, ela é contínua. Vamos ver se ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Você tem U como sendo e elevado a x cosseno y e V elevado a x seno y. Vamos derivar U em relação a x. Derivada de elevado a x ele mesmo, né? Aí cosseno y, que é constante. Derivada de U em relação a y vai ser, deriva só o cosseno, porque elevado a x é constante. Derivada de cosseno é menos seno. Agora derivo V em relação a x vai dar e elevado a x seno y. Derivo V em relação a y vai ser deriva V em relação a y vai ser e elevado a x cosseno y, né? Que eu derivo só o seno. Vamos ver. Elas são iguais? Sim, são iguais, ok. Elas são opostas? Em sinal? Sim, ok. O I e V satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. O V satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Vou escrever só Cauchy-Riemann assim, CR. Portanto, pelo teorema 2, nós podemos efetuar a derivada de f de z como sendo u de x mais v de xi. Portanto, ela é derivável e sua derivada é calculada através dessas expressões, que são as duas derivadas parciais ali. Vai ser elevado a x cosseno y mais elevado a x seno y. Mas veja que isso aqui é o próprio exponencial, tá? E, portanto, nós acabamos de provar que a derivada do exponencial é ela mesma, tá? Também no sentido complexo aqui, em variáveis complexas. Vamos fazer outra aqui. Vamos pegar f de z como sendo seno de z. Claro que a gente vai provar que esse seno de z vai ser cosseno de z. Mas como é que a gente faz isso? Primeiro a gente vai fazer o seguinte, que a gente vai lembrar que isso aqui é a mesma coisa que seno de x mais y. Tá, e aqui, quando a gente abre essa conta, nós vimos que isso vai ser seno x cosseno hiperbólico de y mais cosseno de x seno hiperbólico de y, tá? Isso significa que essa aqui é a função u e essa aqui é a função v. As funções trigonométricas aí, e as trigonométricas circulares e hiperbólicas são funções que têm derivadas de infinitas derivadas, né? São de classe C infinita até, e as suas derivadas todas são contínuas. Então essas funções, U e V, são de classe C1, sim. U e V são de classe C1. Por que elas são de classe C1? Porque essas funções seno, cosseno e hiperbólico, né? Cosseno, seno, são funções de classe C1. E o produto de funções de classe C1 também é de funções de classe C1, tá? Então, essas coisas vocês podem usar. Esse curso não é focado em análise, né? É focado em cálculo, tá? Portanto, ó, a gente já sabe que as funções são boas.
Agora temos que ver se elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Seno de x, cosseno y. Cosseno hiperbólico de y, tá? E v de x é cosseno x, seno hiperbólico de y. Certo, então vamos ver se elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Derivando em relação a x, aí a gente vai derivar só o seno e o cosseno de y é constante. Então vai ficar cosseno de x, cosseno hiperbólico de y. Derivando u em relação a y, vamos ter a derivada de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico, tá? Não tem sinal de menos não. Depois revisem lá as regrinhas de cálculo. Vai ficar seno de x, seno hiperbólico de y. Aqui, derivando v em relação a x, vamos ter a derivada de cosseno é menos seno de x, seno hiperbólico de y. E derivando v em relação a y, vamos ter a derivada de cosseno de x e a derivada de seno hiperbólico de y é cosseno hiperbólico de y. Bom, feito isso, vamos verificar se as equações de Cauchy-Riemann valem, né? Veja que aqui são iguais, né? E aqui são simétricas, né? Tem só o sinal de menos. Então tá ok aqui, tá ok aqui. Então U e V satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann. Portanto, a derivada de seno de z, a gente pode usar a notação de cálculo, tá? Ó, sem problema nenhum. Vai ser a derivada de u em relação a x, portanto é derivável, né? E mais v de x em i. Quem é essa função u de x? Derivada de u em relação a x. Vai ser cosseno x, cosseno hiperbólico de y. Mais, menos, né? É menos. É seno x, seno hiperbólico de y. I, tá? Acontece que isso é exatamente cosseno de... Depois olhem lá nas fórmulas dos capítulos anteriores. Cosseno de x mais yi. Certo? Que é cosseno de z. E aí está, né? Então nós temos aí todas essas ferramentas para poder calcular as derivadas dessas funções. E vocês vão ver que, né? Claro, usando essa estratégia, vocês vão poder derivar todas essas funções trigonométricas, todas as hiperbólicas. Se bem que para cosseno hiperbólico não fica difícil, ó. Cosseno hiperbólico de z, aí você tem que usar um pouco da regra da cadeia, também que vale aqui. Você pode ver que isso aqui é e elevado a z mais e elevado a menos z, né? Dividido por 2. E quando você deriva, você vai chegar nessa... Usando a regra da cadeia aqui, né? Direitinho. Derivada de e elevado a menos z é menos e elevado a menos z. Então vai ficar seno hiperbólico de y. Bom, também poderia ser pensado assim. Mas é isso. Encerramos aqui essa parte da nossa aula.